Olá! Vamos entender um pouco o que é pedido nas provas do CPCOM para nível fundamental. Neste vídeo, vamos resolver as questões de 1 a 7 do concurso de 2024 para a Prefeitura de Matinhas, na Paraíba. As questões de 1 a 7 são baseadas no poema O Sentinela, de Andrea de Nicola. Então, antes de respondermos as perguntas, vamos primeiramente fazer a leitura do poema. O Sentinela. O vermelho se espalha por toda a paisagem. Estrondos de canhões ardem, o ser vivente açoita. E faz surgir o abismo, limo no que foi formosura, gritos, sufocos, gemidos, choro na bela Alexandria. E veloz tal qual um pégaso, um pássaro reluzente sobrevoa, cortando o solo e o espaço nas fendas abertas da pátria. Bravos fardados tombam, em suas medalhas ouro e prata, em seus túmulos mármore e bronze, em seus corpos nada. Tristes memórias um clarim toca, num grande silêncio seus espíritos habitam, nos alvos braços celestiais dormem, velando está um sentinela. Antes de respondermos as perguntas, uma dica. Muitas delas são de interpretação de texto, ou seja, são só para ver se você entendeu direito o texto ou entendeu alguma coisa que não estava tão clara nele, mas que estava lá de alguma forma. Então sempre releia aquele trecho que está pedindo na sua pergunta e leia a pergunta com atenção. Ela mesma pode estar dando alguma dica ali, como é o caso dessa primeira pergunta que a gente vai ver. Bem, vamos para a primeira questão. Diante da semântica imagética que o poema de Andrea de Nicola sugere, a partir da representação poética de um cenário de guerra, o que o vermelho simboliza? Então, esse nome aí, semântica imagética, parece uma coisa muito complicada, né? Mas na realidade não é não. É bem simples. É o seguinte, o poema ele é um pouco descritivo, né? Ele descreve coisas. Então, enquanto você está lendo, você consegue criar na sua cabeça, né, na sua imaginação, uma imagem do que está sendo falado ali no texto, certo? O segundo ponto, que é que a própria pergunta pode trazer alguma dica às vezes, é o caso que a gente vê aqui. Vê só, a própria pergunta já está te dizendo que o poema é sobre um cenário de guerra. Isso daí já dá uma dica para você. Então, o que é que pode ser o vermelho num cenário de guerra? A gente retoma então o texto para analisar melhor. O vermelho se espalha por toda a paisagem. Estrondos de canhões ardem, o ser vivente açoita. Então, vê só, é um vermelho que se espalha. Então, não é qualquer vermelho, ele tem uma característica particular. Então, vamos lá analisar as alternativas. Letra A, os gemidos e sufocos. Bem, até menciona esses termos aí lá no poema, mas é em outra passagem e não tem relação com o vermelho, né? Estão bem afastados. Até porque gemidos e sufocos aí seriam o quê? Sons, né? Então, eles não vão estar associados com a cor. Letra B, a formosura. Gente, a gente está falando de um cenário de guerra. É possível ter formosura numa guerra, né? E ainda por cima uma formosura vermelha no cenário de guerra? Não faz muito sentido, né? Alternativa C, o pássaro reluzente. Também não pode ser, né, gente? Reluzente dá uma ideia, né, de uma coisa mais metálica, né? Até dá uma ideia aí de cor, mas esse pássaro está fazendo referência a um avião de guerra. Então ele não vai estar associado com a cor vermelha. Alternativa D, o sangue. Bem, deixa eu ver aqui. Um vermelho que se espalha no cenário de guerra. Sangue é vermelho? É. Ele se espalha, né, quando é derramado? Sim, né? Então, a letra D, apesar de não estar falando claramente em sangue, lá no poema, seria a alternativa correta por interpretação. E finalizando, tem a alternativa E, as medalhas de ouro e prata, que a gente já sabe, né, de cara que está errado, porque ouro é dourado e prata é prateado, então não tem correspondência com a cor vermelha. A 1 estava bem fácil, né? Agora vamos para a questão 2. Qual é o efeito da chegada do pássaro reluzente sobre a pátria, conforme descrito no poema?
Então, para a gente responder, vamos voltar lá para o que está dizendo, né, no poema. E veloz, tal qual um pégaso, um pássaro reluzente sobrevoa, cortando o solo e o espaço nas fendas abertas da pátria. Se você já assistiu algum daqueles filmes de guerra, sempre tem aquela clássica cena, né, que passa um avião de guerra assim baixinho, disparando vários tiros e uma rajada que vai deixando um rastro no chão. Então, vamos pensar nesse contexto, certo? É um poema que está falando de guerra. Então, qual é o efeito da chegada desse pássaro aí reluzente? Letra A. O aumento da destruição, uma vez que o pássaro metaforiza um avião de guerra, ou seja, o pássaro está representando um avião de guerra e ele causa o aumento da destruição. B. O renascimento da formosura, pela beleza da liberdade que as asas de um pássaro representam. Então esse pássaro aí realmente é um pássaro, né? E ele está representando o renascimento da formosura no meio da guerra. C. A separação dos soldados apartados de sua pátria. Apartados aí no mesmo sentido de afastados, certo? Então soldados retirados da pátria deles, né? D. A ruína dos túmulos de mármore e bronze. E o silenciamento de gemidos e sufocos. Então, analisando cada uma delas, a gente pode perceber que a alternativa correta é a alternativa A, tá certo? Porque esse Pégaso aí, esse pássaro reluzente, eles estão fazendo referência a um avião de guerra. Então, está representando um avião de guerra. E qual é o efeito do avião de guerra? Destruição, certo? Ele é feito para destruir. Então, a alternativa correta é a letra A, tá certo? As demais não fazem sentido, elas até trazem outras coisas que estão lá no poema, mas que estão fora de contexto com essa questão do pássaro reluzente, tá certo? Então não faz sentido aí. Vamos para a terceira questão, mais uma questão de interpretação. O que o verso em seus corpos nada sugere? Vamos voltar lá para o trecho para entender melhor. Bravos fardados tombam, em suas medalhas ouro e prata, em seus túmulos mármore e bronze, em seus corpos nada, que é justamente o trecho que está pedindo ali na pergunta. Esse trecho aí do poema está fazendo referência às mortes em campo de batalha, certo? Então, vamos ver o que é que sugere esse último verso aí, em seus corpos nada. Letra A. Eles não foram atingidos pelos estrondos de canhões. Então, eles estavam lá no meio da batalha, mas por algum motivo, né, eles não perceberam, não foram atingidos pelo som dos estrondos dos canhões. Letra B. Eles não possuíam nada material, ou seja, eles não tinham pertences. Isso aí já é um pouco contraditório, né? Porque está falando das medalhas dele, que tinha ouro e tinha prata, né? Mas o texto não menciona muito questões materiais. C. Eles perderam suas medalhas de ouro e prata. Não, pelo contrário, né? Ele está falando sobre as medalhas que eles têm, que é desse material. D. Eles estavam vazios de sentimentos. Não, né? Não fala sobre eles serem vazios de sentimento em momento nenhum, né? Pelo contrário, nesse mesmo trecho fala sobre a bravura deles, né? Então, a D também não estaria correta. Letra E. Eles não tinham mais vida em seus corpos. Vê, isso aí tá muito similar ao que o verso está dizendo, né? Em seus corpos, nada. Nada em que sentido? Nada de não ter mais vida, né? Não ter mais alma ali naquele corpo, né? Então é um corpo morto, certo? Faz referência ao que está falando lá no começo da estrofe. Bravos fardados tombam. Então está falando da morte dos soldados. Se eles morreram, os corpos deles estão vazios, né? Estão mortos. Então a alternativa correta seria a letra E. Quarta questão. O que justifica a utilização de letra maiúscula no início das palavras Alexandria e Pégaso, destacadas no poema? Então, voltando lá para o trecho, a gente tem assim: gritos, sufocos, gemidos, choro na bela Alexandria. E na outra estrofe: e veloz tal qual um Pégaso, um pássaro reluzente sobrevoa. Então, por que essas duas palavrinhas destacadas aí estão com letra maiúscula, né? Se elas não estão lá no começo da frase. Letra A. Elas representam palavras estrangeiras? Não, essa alternativa não está correta, por dois motivos.
primeiro que não são palavras estrangeiras, né? E segundo que não é porque uma palavra é estrangeira que necessariamente ela vai ser escrita com letra maiúscula, né? Então ela vai ser destacada de outras formas. B. São substantivos abstratos. Bem, substantivos são palavras que dão nome às coisas, certo? E o substantivo abstrato é aquele que dá nome a coisas que não são, vamos dizer assim, muito físicas, não são visíveis ou palpáveis. E não é porque uma coisa é um substantivo abstrato que ela vai ser escrita com letra maiúscula, certo? Então também não se enquadra aí. O substantivo abstrato ele pode dar nome para uma ação, por exemplo. Então abraço, que vem de abraçar, golpe, que vem de golpear. Ele pode dar nome para uma qualidade, certo? Uma característica, como por exemplo honestidade, né? A beleza. Pode dar nome para um sentimento, então alegria, tristeza, amor. Pode dar nome para um estado, né? Uma situação, uma condição de alguém. Então pobreza, riqueza, fartura, falta. Pode dar nome para sensações também, como calor, frio, fome, entre outros, tá certo? Então, não é o fato de ser um substantivo abstrato, né? Não são substantivos abstratos e se fossem, isso não é motivo para escrever os termos com letra maiúscula. C. São nomes próprios. Então, o que é nome próprio? É aquele nome que destaca, diferencia alguma coisa, né? Então, nome de lugares, nome de pessoas, certo? Então, é uma classe de nome, de substantivo que sim, se escreve com letra maiúscula, com a primeira letra maiúscula, tá certo? Vamos ver se é esse o caso. D. Foi apenas uma escolha estilística da poeta. Então ela colocou essas duas palavras em letra maiúscula simplesmente porque ela quis, certo? Porque foi uma vontade dela. Isso aí na realidade é uma resposta muito vaga, né? Não tem nada no texto que dê pra gente uma pista de que seria isso, ou mesmo um motivo para ser isso, né? Porque geralmente quando tem uma escolha assim estilística, tem uma motivação, né? Tem um motivo por trás daquilo ali, e a gente não consegue perceber esse motivo. E letra E, porque são precedidos por artigos definidos. Aí temos 2 pontos. Primeiro, que essas palavras não são precedidas por artigos definidos. O que isso queria dizer? Que antes das palavras tem um artigo definido, mas não é o caso. O que é um artigo definido? O, a, os e as. Então, se tivesse a Alexandria, né, ou o Pégaso, a gente teria artigos definidos. Mas a gente não tem artigo nenhum antes de Alexandria e antes de Pégaso a gente tem um artigo indefinido, não definido, certo? Uma, uns e umas são artigos indefinidos. Então não é o caso, essa daí já está incorreta. Outra coisa, não é o artigo que vai definir se começa ou não com letra maiúscula, certo? Então, porque tem um artigo antes que tem letra maiúscula na palavra seguinte. Não, isso aí não procede, tá certo? Para a gente chegar com mais segurança até a resposta, é necessário uma certa informação aí, que no caso seriam o que é Alexandria e o que é Pégaso. Se você souber, isso facilita bastante para você responder corretamente. Para quem não conhece, Alexandria é essa cidade bem bonita que a gente está vendo aqui na foto. Ela existe de verdade e fica no Egito, certo? Então, Alexandria é uma cidade. E o que foi que eu falei para vocês? Lugares têm nome próprio. E nome próprio começa com letra maiúscula. E o Pégaso é esse animal mitológico que está representado no desenho, né? Aquele animal mitológico que é um cavalo alado, né? Um cavalo que tem asas. Então, no caso do poema, esses 2 nomes aí estão em letra maiúscula por se tratarem de nomes próprios. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Chegamos na 5ª questão, que é a mais extensa desse bloco. Na frase "velando está um sentinela", a poeta optou por usar
um sentinela ao invés de usar uma sentinela, mesmo que a forma correta gramaticalmente é a segunda. Qual alternativa explica o efeito dessa escolha lexical no poema? Então está perguntando por que a autora escolheu usar um sentinela, que é um artigo indefinido masculino, né? Ao invés de uma sentinela, que seria o correto pela gramática. Bem, vamos analisar aqui as alternativas. A. Indica a intenção de apresentar a sentinela de uma forma mais precisa, buscando especificar o gênero masculino ou características individuais. Bem, quando a autora coloca um no lugar de uma, ela está usando um artigo masculino, né? Então, realmente, ela acaba especificando o gênero ali dessa sentinela. Então, a alternativa A estaria correta. B. A escolha foi feita para manter a rima com a palavra está. Não faz sentido, né? Primeiro que uma palavra está ao lado da outra. Segundo que elas não estão no final dos versos para fazer rima. E é só você repetir. Está, um. Não tem nenhuma rima aí, não tem nenhum som, né, que se combine no final. Então não faz sentido. C. A poeta desconsiderou as regras gramaticais por descuido. Não é o caso aí, né? Ela fez a troca com uma intenção, ela tinha um objetivo. Então descuido é uma coisa que a gente não considera aí nesse caso. D. A poeta buscou criar ambiguidade na identidade de quem está velando, ou seja, ela não queria deixar claro qual era a identidade do sentinela. Então, vê só, essa daí também não faz sentido. O que é tornar ambíguo? É deixar confuso, né? Não deixar claro, deixar o leitor na dúvida. Ela não fez isso, ela fez justamente o contrário. Ela deixou claro que se trata de um homem, tá certo? Então ela especificou, ela não deixou ambíguo, ela deixou mais claro. A opção por um tem o propósito de enfatizar o aspecto genérico da palavra. Gente, essa daí também não faz sentido, né? Tudo bem, é um substantivo comum, né? Então tá designando só sentinela. Tanto um quanto uma são artigos indefinidos, então eles não vão especificar a pessoa, né? Quem é essa pessoa que está aí exercendo esse papel. Mas os dois são artigos indefinidos, então nesse sentido aí não iria especificar a pessoa. Mas quando ela usa um no lugar de uma, ela especifica pelo menos o gênero da pessoa. Portanto, a alternativa correta, letra A. Agora vamos para a penúltima questão do vídeo. Sexta questão. Na passagem, em seus túmulos, mármore e bronze, qual figura de linguagem foi utilizada? Vamos ver item por item para entender quais são essas figuras de linguagem. A. Antítese. O que é uma antítese? É quando você usa numa mesma expressão palavras que têm sentidos opostos, mas não necessariamente elas vão, se contradizer. Então, por exemplo, nossa relação é de amor e ódio. Amor e ódio são coisas opostas e você colocou aí as duas na mesma frase. Então, isso é um exemplo de antítese. Outro exemplo. Faça chuva ou faça sol, eu vou passear hoje. Então, fazer chuva é totalmente oposto de fazer sol. Estou colocando aí duas coisas opostas na mesma frase. B. Metonímia. Então, o que é a metonímia? É quando você pega uma palavra e coloca no lugar de outra, né? Você empresta o sentido daquela palavra. Só que você não vai comprometer o significado do que você está querendo dizer. Então, por exemplo, você pode falar assim: quero um teto para morar. Só que ninguém mora só com o teto, né? Ninguém mora no teto, nem só sob somente o teto. A gente mora o quê? Em construções, então em casa, apartamento ou alguma outra coisa assim, né? Então, se você chegar para alguém e falar quero um teto para morar, a pessoa não vai entender que você está querendo morar somente com um teto, né? Sem parede, sem porta, sem nada. Ela vai entender que você quer um lugar para morar, né?
Outro exemplo, bebemos toda a garrafa. Ninguém bebe garrafa, né? A gente não consegue engolir uma garrafa. A gente bebe o quê? O que tem dentro da garrafa. Mas aí nessa metonímia, ao invés de você falar o que tem dentro da garrafa, o conteúdo dela, né? Se é água, açúcar, refrigerante ou o que quer que seja, você está falando o continente, né? Que é o que guarda esse conteúdo, certo? Que é a garrafa. Mas a gente não bebe garrafa. Você vê que substituiu uma palavra pela outra, mas que tem aquele sentido ali que dá para entender. No caso aqui da pergunta, acontece isso? Sim, vê na parte destacada, né? Em seus túmulos, mármore e bronze. Então tá fazendo o quê? Tá trazendo elementos que fazem parte de túmulo, certo? Então é uma possibilidade. Vamos ver as demais. C. Metáfora. Metáfora, ela traz uma ideia de semelhança entre duas coisas diferentes. É uma espécie de comparação, não chega a ser uma comparação, porque comparação é outra figura de linguagem, mas é como você está, de certa forma, equiparando coisas diferentes. Então, quando você fala assim, fulana é uma gata, ou fulano é um gato, uma pessoa é uma pessoa, um gato é um gato, né? Mas é quando você usa essa expressão, que tem duas coisas diferentes, você quer dizer o quê? Que é uma pessoa bonita, né? Bonita como um gato ou uma gata, certo? Então, tá meio que comparando essa pessoa com um animal. Quando você fala assim, eu tô com uma fome de leão, né? Então, a gente não tem, né, uma fome que é igual a de um leão, mas a gente tá comparando nossa fome com a fome de um leão, para dar a ideia de que é uma fome grande, né? Chorei rios. Ninguém chora, né? Um rio literalmente, né? Chora tanto que forma um rio. Isso não acontece. Mas aí você está comparando, né? O choro, um choro muito intenso, com os rios que tem uma grande quantidade de água. Fulano tem um coração de pedra. Coração é um órgão do nosso corpo. A gente sabe que ele é feito de músculo. Então não tem como ele ser de pedra. Mas quando você fala isso, está querendo dizer o quê? Que aquela pessoa é tão dura, né? Tão rígida, que o coração dela se assemelha a uma pedra, né? Então, a ideia da metáfora é essa, certo? É você trazer dois elementos, duas coisas diferentes para apontar uma semelhança aí. Nessa passagem do texto, a gente não vê uma comparação, né? Então a gente já poderia descartar essa. Letra D. Hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero que é intencional, né? Aquela frase bem exagerada que a gente fala de vez em quando para enfatizar, reforçar muito a ideia. Então, por exemplo, morri de rir com o vídeo. A gente não morre de rir, né? Não conheço nenhum caso assim, pelo menos de alguém que tenha rido tanto a ponto de morrer. Então isso é um exagero, né? A gente tá exagerando, tá querendo dizer que riu muito, né? Bastante. Então fala morri de rir. Esperei séculos pela encomenda. Séculos é um tempo que não dá pra gente, né, ser humano, esperar, né? Pelo tempo de vida que a gente tem em média. Então é outro exagero, né? Para dizer que a encomenda demorou muito, né? Demorou demais. Te liguei 1.000.000 de vezes. Então, quando a pessoa fala assim, te liguei 1.000.000 de vezes, com certeza não foi 1.000.000 de ligações que a pessoa fez para você, né? Ela tá exagerando, ela tá querendo dizer que te ligou muito. Então, hipérbole, lembra de hiper, né? Da ideia de uma coisa grande, hipérbole é um exagero, certo? Aí no trecho também não temos nenhum exagero, né? Em seus túmulos, mármore e bronze. Em nenhum momento dá uma ideia de exagero. Alternativa é prosopopeia. Prosopopeia, esse nome difícil aí, é a mesma coisa que personificação, certo? São sinônimos. Eu já estou falando agora por quê? Porque personificação vai aparecer na próxima questão. Então é a mesma coisa. O que é isso? É quando o texto dá uma característica ou uma ação humana para coisas que não são humanas, como animais ou objetos ou lugares, planetas, enfim. Dá uma característica humana para uma coisa que não é humana, certo? Então, por exemplo, a Amazônia chora com o desmatamento. A Amazônia
né, é uma região, a região que tem a floresta amazônica. Mas ela não chora literalmente com o desmatamento, né? Ela passa por esse processo de desmatamento, mas ela não está chorando. Então a gente deu uma característica de uma ação humana para a Amazônia, que é uma coisa inanimada, né? Que é uma coisa que não é uma pessoa. Um outro exemplo que veio de uma música agora, o sabiá sabia já, né? Tem outras figuras de linguagem desenvolvidas aí, mas no caso a gente pode dizer que também tem uma personificação, porque o sabiá é um animal, não é uma pessoa, né? E a gente está dizendo que ele sabia de alguma coisa, então a gente está atribuindo uma condição humana para o sabiá. A chuva abençoou o solo, então a chuva é um elemento da natureza, né? Ela não é humana, então a gente está atribuindo aí uma ação para a chuva, né? Então é outro caso de personificação. No texto também não vemos nesse trecho aí nenhum caso de prosopopeia ou personificação. Então a resposta que mais se aproxima do que a gente observa aí nessa frase destacada é a metonímia, porque a gente tem, né, elementos que fazem parte do objeto túmulo sendo destacados. Por fim, chegamos à sétima questão. No verso, nas fendas abertas da pátria, a figura de linguagem empregada é uma. Então vamos lá, de novo figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem certa aqui nessa frase, né? Um pássaro reluzente sobrevoa, cortando o solo e o espaço nas fendas abertas da pátria. Vamos analisar cada item. Letra A, anáfora. A anáfora é quando a gente tem a repetição de uma mesma palavra ou expressão no começo de cada frase. É bem comum em poemas, mas a gente não vê nesse poema aqui da questão. Então, um exemplo para vocês entenderem. Tem um poema que também tem uma música, né? Foi musicado, que é E Agora José. Aí tem um trecho desse poema / música que é assim: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Então repara que vários versos começam com a mesma expressão, se você, né? Se repete várias vezes. Então isso aí que é uma anáfora, certo? É quando a gente tem essa repetição de uma palavra ou expressão várias vezes. Letra B, hipérbole. Hipérbole a gente já viu que é uma expressão que tem uma ideia de exagero. Nesse verso aí da questão, a gente não vê um exagero, né? Não tem uma coisa que traga uma ideia de exagero. Só está falando das fendas abertas da pátria. Então, alternativa B também incorreta. Letra C, personificação, que é a mesma coisa que a prosopopeia que a gente viu na questão anterior, né? Quando a gente dá uma característica ou ação humana para uma coisa que não é humana. No caso aí, a gente não está fazendo isso, né? Então, também estaria incorreta. Letra D, metáfora. Então, nas fendas abertas da pátria. O que é a pátria? É o país, certo? É a terra natal. Então, essas fendas que está se referindo aí provavelmente não são fendas literais, né? Não quer dizer que lá no chão do país tem um monte de abismos ou fendas, né? Provavelmente essas fendas aí são fendas metafóricas, então é uma comparação. Pode ser que tenha alguma coisa, né, dividindo o país, criando fendas nele, mas que não são fendas físicas no chão, né? São fendas em outros sentidos. Então a alternativa D, metáfora, é a mais certa aí. E para finalizar, a alternativa é sinestesia. A sinestesia ocorre quando em uma expressão tem termos que unem dois ou mais sentidos diferentes. Por exemplo, visão e audição, paladar e olfato, certo? Então tem termos relacionados a esses sentidos. Por exemplo, na frase, o doce cheiro da infância. Doce é um gosto, então remete a paladar. Cheiro tem a ver com olfato. Então, dois sentidos diferentes aí na mesma frase. Outro exemplo,
Sua roupa tinha cores gritantes. Cores é uma coisa que a gente enxerga, então tem a ver com a visão. E aí, gritantes, lembra o quê? Grito, né? Barulho, então tem a ver com audição. Então tem palavras que fazem referência a sentidos diferentes numa mesma expressão, tá certo? E também não é essa a figura de linguagem que traz na frase em destaque na questão, certo? Então a gente determina aqui a alternativa correta, letra D, metáfora. Com isso, está encerrado o bloco de questões sobre o texto O Sentinela. E até a próxima!